Olá, povo de Deus, que Deus vos abençoe a cada um de vocês que agora está acompanhando esse vídeo. Gostaria mais uma vez de convidar você para a gente continuar esse estudo maravilhoso que temos feito no livro de 2 Reis. Conforme eu acredito que você já deve ter assistido os outros 2 vídeos, que passaram, a gente vem falando um pouco sobre a trajetória do profeta Eliseu, o grande homem de Deus. E hoje eu gostaria de contar uma história bastante conhecida por muitas pessoas, as pessoas que têm já uma certa caminhada na igreja, com certeza já ouviu falar dessa história, que é a história de Naamã. Na verdade, no vídeo passado eu tinha falado que eu ia contar a história de Geazi, como é que foi o final da vida de Geazi. Que Geazi ele acabou sendo amaldiçoado pelo profeta Eliseu, por uma desobediência, por ganância, olho grande. Mas não teria como eu pular e já contar a história de Geazi sem antes falar de Naamã. Conforme eu disse, já tinha pensado até em não falar, não pregar essa palavra. Mas porém, se eu não pregasse, de repente você que vem acompanhando os vídeos desde o princípio, não ia entender bem o que vai acontecer com Geazi, se não passasse por essa palavra antes. Então vamos continuar então. Hoje nós vamos falar sobre Naamã. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este um homem herói, valoroso, porém ele era leproso e tinha uma doença de pele. Seguindo o capítulo 2, versículo 2, está dizendo assim: E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Essa menina, na verdade, ela foi a chave, abaixo de Deus, para poder haver cura na vida de Naamã. Porque ela já tinha ouvido falar do profeta Eliseu. Ela já conhecia o profeta Eliseu. E seguindo o capítulo 3, está dizendo assim: E disse esta a sua senhora, ou seja, a esposa de Naamã: Antes o meu senhor tivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Ou seja, essa menina que estava trabalhando de empregado para a esposa de Naamã, ela falou a respeito de um profeta. Você que acompanhou os 2 últimos vídeos que eu gravei, graças ao bom Deus, tem sido muito acessado. O profeta Eliseu, no primeiro vídeo, através de Deus, ele ressuscitou o filho de uma sunamita. Primeiro ele profetizou que ela ia ter um filho. Segundo, ele ressuscitou o filho de sunamita, que ele tinha morrido. Então, quer dizer, Eliseu já era famoso ali naquela região, já era bastante conhecido. Porém, Naamã não conhecia ele ainda, não sabia quem era ele ainda. E essa menina se encarregou de falar com a esposa de Naamã sobre ele, conforme ela disse: Antes o meu senhor tivesse diante do profeta. O senhor que ela diz seria o patrão dela, Naamã, que está em Samaria, e ele o restauraria de sua lepra. Então foi Naamã e notificou o Senhor dizendo, o seu senhor dizendo, ou seja, o rei, que era chefe de Naamã. E assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou à sua mão 10 talentos de prata,
6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas, né? Em algumas Bíblias, né, fala vestes festivais, né? Ou vestes festivas, né? Roupa bacana, roupa que na época era usada só em boas ocasiões, festas, esse tipo de coisa assim. E justamente esse dinheiro aqui, esses bens que ele estava levando aqui, foi justamente o que serviu para poder corromper o servo de Eliseu, tão conhecido como Geás, né? Isso aí é para outra história, né, que a gente vai ver ainda. Continuando no capítulo 6, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei, Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. O rei da Síria, ele preparou uma carta, tipo uma carta dessas de referência. Antigamente se usava muito quando um funcionário bom saía de uma empresa e tinha que se mudar para outra cidade, ou quando a empresa fechava. Então o patrão ia escrever uma carta de referência para que ele seja bem recebido em uma outra empresa. No caso aqui foi de um governo para outro. Podemos dizer também de um país para outro. Podemos dizer assim também. Um rei mandou para outro rei uma carta de referência, falando mais ou menos assim: atendas bem esse meu servo que está indo aí, Naamã, recebe ele bem, é um homem de honra. E continuando, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei, Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Agora no capítulo 7. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim um homem para que eu o cure da sua lepra? Pelo que deverás anotai, peço-vos e vede que buscas ocasião contra mim. Ou seja, o rei, ele entendeu de uma forma diferente. Quando o rei da Síria escreveu essa carta para o rei de Israel, ele escreveu como uma forma de referência, para ele receber bem e indicar Naamã até o profeta Eliseu. Porém, o rei de Israel, ele não entendeu bem essa carta. Ele achou que era ele que era para realizar esse milagre na vida de Naamã. Tanto é que ele fala: por acaso eu sou Deus para matar e para vivificar? Quer dizer, ele reconheceu que ele não tinha capacidade nenhuma. Nisto a gente vê uma grande diferença de um homem natural e de um homem espiritual. Um homem espiritual. O homem natural é este homem aqui, o rei de Israel, incapaz de fazer praticamente nada diante de uma situação dessa de doença. E a lepra na época era uma das piores doenças que havia. Normalmente a pessoa tinha que ser isolada, tirado, colocado num canto, abandonado. No caso de Naamã, como você deve ter notado, ele permanecia ao lado das outras pessoas, do lado da sua família, continuou trabalhando para o rei da Síria. Ou seja, a gente vê que essa lepra de Naamã não era uma lepra assim contagiosa, uma lepra que levasse ao afastamento dele das outras pessoas. Nessa época aqui, existia dois tipos de lepras. Uma que evoluía muito rápido, que ia deformando a pele, escamando, e ia virando ferida. Essa sim era a lepra que a pessoa tinha que ser afastada. A lepra de Naamã, porém, ela só esbranquecia a pele ficava branco como a neve. A Bíblia diz isso, branco como a neve. Então por isso que Naamã não foi afastado
das outras pessoas, porque essa lepra dele aqui apenas branqueou a pele dele por igual, cabelo e tudo mais, ele ficou irreconhecível para quem tinha conhecido com saúde antes. E continuando, o rei da Síria o rei de Israel, ele pensou até que o rei da Síria, que era de certo modo um aliado dele, estava procurando um pretexto para entrar em confusão com ele. Veja bem o que aconteceu. E sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, um homem de Deus, que era de Israel, rasgara a sua veste e mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Ou seja, o rei se assustou tanto que naquela época, quando a pessoa se revoltava, se assustava, tinha esse costume de rasgar as roupas, né, que estava vestindo, no caso aqui, eles falam as vestes, né? Deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. Veja bem a fé que tinha o profeta Eliseu. Ele chamou para si a responsabilidade. Certamente a conversa chegou em Eliseu. Alguém estava lá no momento que Naamã conversava com o rei de Israel e viu que o rei de Israel assustou, falou: olha, eu não sou Deus, eu não tenho condição de te curar, eu não posso fazer nada por você. Quem dera eu se eu pudesse fazer. E imediatamente ele pensou que o rei da Síria ia vir contra ele, porque na verdade Naamã já era o chefe da guarda. Pensou que o rei da Síria ia vir contra ele com tropas, né, e tomar o reinado dele. Então ele se assustou tanto que ele rasgou a roupa toda. E nisso tinha alguém ali. E foi diretamente, contou para o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu mandou dizer a ele, manda esse homem vir até a mim, e eu vou provar para você que há profeta aqui nesse lugar, há homem de Deus aqui nesse lugar. Meu irmão, isso aí é só para quem é realmente corajoso, isso aí é só para quem realmente tem uma afinidade com Deus, só para quem anda lado a lado com Deus. Eu já vi muitos pastores em cima do altar chamar a responsabilidade para ele assim também. Tem alguém aí com uma doença? Tem alguém sentindo uma dor? Se tiver, pode vir aqui à frente que eu vou fazer uma oração e você vai sair daqui curado. Mas são poucos que têm essa coragem, viu? São muito poucos. E Eliseu chamou para si a sua responsabilidade, dizendo: e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu já estava, de certo modo, esperando. Eliseu tinha tanta afinidade com Deus, que Deus avisava a ele tudo que ia ainda acontecer. Eliseu também tinha capacidade de seu espírito sair do seu corpo e viajar para um outro lugar. Veja bem, meu irmão, a afinidade que Eliseu tinha com Deus. Então, certamente, Eliseu já estava sabendo que Naamã ia chegar ali, naquele momento. E veja bem qual foi a reação do profeta. Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficará purificado. Veja bem, Naamã estava com uma carta de referência do rei da Síria, né? Ele saiu pensando que ele ia ser muito bem recebido em qualquer lugar que ele chegasse. Você lembra do homem natural que eu falei? O homem natural era o rei de Israel, que recebeu ele, leu a carta de referência, e quando viu que nada podia fazer, se apavorou. Agora nós estamos falando de um homem espiritual, chamado profeta Eliseu. Veja bem, ele nem sequer recebeu Naamã. Ele mandou um mensageiro ir lá atender ele na porta e passou para ele a ordem, já de imediato, vai e lava 7 vezes no Rio Jordão. Vamos continuar aqui no capítulo 11. Porém, Naamã, muito indignado, né, porque
Era um homem rico, poderoso. E geralmente essas pessoas sim também traz consigo o orgulho. Então ele se indignou. E se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele iria pôr-se em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Ele esperava que Eliseu chegasse perto dele, fizesse uma oração, invocasse o nome do Senhor, colocasse a mão sobre a cabeça dele, né? Era isso que ele esperava de Eliseu. Em alguns casos Eliseu fez isso, né? Conforme eu expliquei para você no último vídeo, uma transferência de unção, que ele se deitou em cima daquela criança que estava morta, e aquela criança ressuscitou. Aqui no caso de Naamã, orgulhoso, pensando que ia ser bem recebido, com honraria, né, conforme ele tinha costume, ele mandou um mensageiro ir lá falar com ele: ó, vai, entra no Rio Jordão 7 vezes, na 7ª vez você vai sair curado. E era isso que ele estava esperando, ele estava pensando. Não são porventura Abana e Farpa, o rio de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Ou seja, não tem rios mais limpos aqui na região? Não tem rio aqui de boa procedência, que pode até se beber a água, né? Mais ou menos assim. Por quê? Porque o Rio Jordão era um rio poluído. Era um rio sobre modo sujo. Mais certo que até cheirava mal. E foi nesse rio que o homem de Deus mandou ele mergulhar. Meu irmão, isso aqui fala claramente a respeito de orgulho. Quantas pessoas são orgulhosas? Quantas pessoas carregam dentro de si um orgulho e mesmo estando doente, precisando, ainda mantém um orgulho no coração ao ponto de não aceitar uma ajuda só porque ele vê que aquilo ali é para pessoa da classe mais pobre. Seria mais ou menos assim: um homem muito rico e até o Sistema Único de Saúde para tomar uma injeção de uma campanha dessas que sempre faz aqui no Brasil. Seria mais ou menos assim: não, eu não vou entrar naquela fila do SUS para me tomar uma injeção, não preciso disso não, eu posso pagar. E Naamã, de certo modo, estava carregando um grande pagamento com ele ali para poder pagar esse milagre aí. Mas certamente Eliseu já também estava esperando por isso. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai. Isso é uma consideração que os soldados, né, que andavam juntamente com Naamã tinham com ele, ao ponto até de chamar ele de pai. Se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não faria? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficará purificado. Ou seja, se ele mandasse o senhor subir várias vezes uma alta montanha, o senhor não iria subir? Se ele mandasse o senhor ficar de joelho, caminhar de joelho uma certa distância, você não iria, porque o senhor não quer ser curado dessa lepra. Então não é mais fácil o senhor atender, ir lá e entrar no Rio Jordão? E veja bem o que aconteceu. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Veja, meu querido irmão, minha querida irmã, a questão da obediência. Quanta gente aí no dia de hoje não quer obedecer seu pastor, seu líder espiritual? Muitos não obedecem. Eu vejo constantemente na igreja pessoas que começam uma campanha com muito entusiasmo, daqui a pouco já começa a fazer um descaso, já começa a virar as costas. Tem muito disso aí. Quantas pessoas não dão ouvido à palavra do homem de Deus, principalmente quando se trata de dízimo e oferta? Aí machuca para quem é carnal.
natural. Para quem é espiritual, não. Naamã era um homem carnal, até esse momento. Ele era carnal, orgulhoso, ao ponto de não querer entrar num rio, que ele considerava um rio imundo. Mas foi nesse rio imundo, sujo, que ele recebeu a cura para o seu corpo. A cura que ele tanto desejava. Imagine bem, se ele era orgulhoso a esse ponto aí, imagine com aquela doença na pele. Nos dias de hoje eles chamam ela de hanseníase, né? Mais ou menos isso aí. Na época era tido simplesmente como lepra. Tanto uma como a outra, né? A que podia ficar um junto com os outros e aquela que tinha que se isolar. E vamos continuar no versículo 15. Está dizendo assim: então voltou o homem de Deus, voltou ao homem de Deus, né? Depois que ele se banhou no rio lá e viu que tinha ficado purificado, ele e toda a sua comitiva. E chegando, pôs-se diante dele e disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Ele reconheceu naquele momento o verdadeiro Deus, que até nessa época aqui ele adorava um outro Deus, Deus falso, Deus de pau, Deus de pedra, Deus de lata, Deus de escultura, que nada faz. E nesse momento aqui ele conheceu um verdadeiro Deus que tudo pode, aquele que pode mudar a sua vida, transformar a sua vida, que pode entregar você uma cura, um sonho. Aqui neste momento que ele reconheceu o verdadeiro Deus. E ele continua dizendo: agora, pois, peço a ti que aceiteis uma bênção do teu servo. Ou seja, ele quis entregar, de certo modo até estava com o coração limpo, e queria dar um agrado para Eliseu. Ele quis abençoar o homem de Deus, mas nesse caso aqui o homem de Deus não aceitou. Por quê? Deus já havia tocado no coração dele para não aceitar aquilo ali. Você pode ver, meu irmão, que no outro vídeo, quando aquela sunamita construiu um quarto para ele, Eliseu, colocou uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, uma cama, Eliseu aceitou no mesmo instante. E ao contrário, Eliseu quis gratificar ela por isso, ao ponto de profetizar na vida dela um filho que ela ainda não tinha. Essa mulher sunamita, no próximo, sem ser esse próximo vídeo agora, que o próximo eu vou falar a respeito de Geazi. Já num outro vídeo, ela vai voltar novamente à história, no livro de 2 Reis. Ela vai voltar novamente. Ela vai voltar falando sobre obediência, né? Que Deus mandou ela sair da casa dela, do terreno dela, entendeu? Uma outra história maravilhosa. Você não perde de continuar assistindo esses vídeos, viu? Você não perde. São palavras que veio para acrescentar sabedoria na minha vida e também na sua. Porque eu também pregando aqui, eu aprendo dia a dia. Dia a dia eu aprendo coisa nova. Porque a palavra de Deus, ela é a única que o autor é o Espírito Santo. Você sabia disso? O autor é o Espírito Santo. Então, toda vez que a gente lê novamente a palavra de Deus, ela traz algo diferente no coração da gente. Por isso que a gente tem que estar sempre acompanhando. E nós vamos continuar esse estudo. Então, conforme eu dizia, essa sunamita vai voltar de novo a história, vai aparecer mais uma vez. E continuando aqui, conforme eu estava dizendo, o profeta Eliseu, ele não quis aceitar o dinheiro e também as roupas que Naamã estava querendo doar para ele como forma de agradecimento pela cura. Veja bem, porém ele disse: vive o Senhor em cuja presença estou, que não aceitarei. Isso é Naamã dizendo. E estou com ele, para que... E aí Naamã, né, já pelejando com ele para ele aceitar, tentou mais uma vez. Incitou com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Era um bom dinheiro na época, era muito dinheiro, e chegou a levar uma comitiva para ajudar a levar esse dinheiro, levar as vestes, né? Certamente seria roupa bacana, aí isso aqui que eu estou usando não.
roupa bacana, talvez um terno, né? Vamos trazer para os dias de hoje, né? Nos dias de hoje, um terno, fino, bem caro, gravata. E foi justamente isso que corrompeu Geazi. Que Geazi achou que Eliseu tinha que ter aceitado. Eu não vou trazer para você aqui não, para o vídeo não ficar muito longo. Mas no final, Naamã chegou a falar com Eliseu, para que então fica com isso aí, dá para o seu ajudante, dá para quem você quiser. E Naamã recusou. Aí parece que causou mais indignação ainda no Geazi, que estava acompanhando Naamã, que estava aprendendo. Conforme eu te disse, Geazi tinha tudo para arrebentar. Tudo. Ele estava aprendendo com um homem de Deus. Ele não sabe o que ele perdeu. Mais à frente, Eliseu foi ter com outros profetas, e esses profetas foram para aprender com ele, foi tipo dar uma aula para outros profetas, e eles tiveram que fazer uma casa para eles, e quando eles foram cortar madeira para poder construir essa casa no lugar onde estava, um dos profetas deixou o machado cair dentro do rio, ele fez esse machado flutuar. O livro de 2 Reis é uma bênção para a gente aprender, para a gente ver o que pode e o que não pode um homem de Deus quando tem afinidade com Deus. É uma palavra maravilhosa. Nós temos muito para aprender. Não deixa de continuar assistindo esse vídeo, não. Hoje você ouviu a respeito de Naamã. Conforme eu disse, é uma palavra muito conhecida. Muitas igrejas pregam essa palavra de Naamã. Um leproso que foi curado mediante a obediência à palavra do homem de Deus. Primeiro ele quis renunciar, ele não quis mergulhar no Rio Jordão, porque achava ele um rio muito sujo, uma água impura. Mas na verdade quem estava impuro era ele. Ele que estava se sentindo orgulhoso. Meu irmão, nisso a gente vê que se Deus mandar a gente ir, a gente tem que ir. Se mandar a gente voltar, a gente tem que voltar. Se mandar a gente ficar, a gente tem que ficar. A gente tem que aprender a obedecer a Deus. Obedecendo a Deus, certamente a sua vida será vida de vitórias, dia a dia. A palavra de Deus diz que a gente tem que segurar nas mãos de Deus. Na mão direita, a vida longa, alongar-se da vida. E na sua mão esquerda, riqueza e honra. Precisa um homem de mais alguma coisa? Ter vida longa para viver muitos anos. E ser rico e ser honrado. Que não adianta nada você ter dinheiro. A riqueza que a palavra de Deus fala não é só bens materiais. Eu conheço artista cheio do dinheiro, mas está com uma doença incurável, que tem que tomar remédio caríssimo, todo mês, que se não tomar morre. Não pode comer várias coisas. Eu te pergunto, esse homem é rico? Não, ele não é rico. Rico é aquele que tem primeiramente Deus no coração e ele acrescenta tudo aquilo que você precisa. Família abençoada, paz principalmente. Você pode chegar em qualquer lugar, você pode pegar uma coxinha, comer. Você pode comer o que você quiser. A sua saúde vai te permitir isso. É claro que a gente não pode extravagar, né? Claro que não, não é isso. Mas que Deus entrega tudo em tuas mãos, entrega. Para isso vocês têm que estar lado a lado com Deus, segurar nas mãos de Deus. E não é essa palavra que eu preguei, né? Numa, o alongar-se da vida. Na outra, riqueza e honra. Mas para isso você tem que ser obediente. Obediente. Assim como Naamã foi instruído pelos seus servos, que falou para ele, obedece, Naamã. Obedece, você não quer ser curado? Se ele não mandasse fazer coisa pior, você não faria? Então obedece. Ele obedeceu e recebeu o que ele queria. No outro vídeo, conforme eu tenho te prometido, você vai ver o contrário. Enganador, corrupto, aquele que quer levar vantagem em cima dos outros, chamado Geazi, ajudante.
servo do profeta Eliseu, e você vai ver qual foi o castigo dele. Amém, meu amado? Que Deus vos abençoe, que Deus acrescente cada dia mais e mais na sua vida, e até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.